Boa tarde às pessoas amigas que se disponibilizaram para estarem presentes nesta terceira sessão do ciclo de estudos organizado por FACESDEVA, Estudos sobre as Mulheres. Boa tarde também à professora Sara Falcão Casaca, por ter acedido a partilhar connosco o seu muito saber, o que muito agradecemos. Estão a ouvir? Ou não se Sim, ouve? perfeitamente. Ora bem, depois da doutora Regina Tavares da Silva ter falado sobre a plataforma de ação Pequim, um momento-chave no percurso da afirmação das mulheres, dos direitos das mulheres a nível global, e de Emilino de Oliveira ter apresentado a sua reflexão sobre as mulheres e os conflitos armados, as mulheres imigrantes, agora a professora Sara Falcão Casaca vai nos elucidar sobre um tema de inegável interesse e atualidade intitulado Mulheres e Economia, o longo caminho para a paridade na gestão das empresas. Três temáticas bem diferentes, mas ao mesmo tempo conjugando numa mesma realidade o enunciado dos direitos das mulheres e das diversas facetas de um caminhar que se pretende comum. Em estas, outras seguirão, definindo a seu modo os objetivos pretendidos com estes ciclos de estudos, nomeadamente, como sabem, é promover, dinamizar, participar os estudos, o saber, ou os estudos sobre as mulheres ou sobre o género. De assinalar que hoje temos a professora Sara, como já disse, que nos vai guiar entre as dificuldades, que eu acho que são bastantes, no meu entender, porque sei pouco de economia, do relacionamento das mulheres com a economia, que envolve uma reflexão teórica e a prática de um exercício que marca a contemporaneidade da vida das mulheres. Será, pois, com uma atenção agradecida que a vamos ouvir e aproveitar os seus ensinamentos. Muito obrigada, tem a palavra. Muito obrigada, muito boa tarde. Eu começo por felicitar a FACESDEVA e a sua direção, cumprimentando com um registro muito especial e carinhoso a professora Zília Osório de Castro, também a nossa colega a professora Isabel Henriques de Jesus, toda a equipa que está ligada a esta iniciativa, doutora Zamira da Cis, doutora Mariana Rodrigues, Maria do Céu Borrecho, Ana Rosa Mota, e é uma satisfação enorme estar convosco hoje para falar de um tema que obviamente tem muito a ver com o espírito da plataforma da ação de Pequim, e obviamente queria renovar as minhas felicitações pela vossa iniciativa e por associarem este ciclo de estudos a esta evocação tão importante da adoção da declaração e da plataforma da ação de Pequim. Eu não vou trazer uma grande reflexão teórica, gostaria mais de que falássemos sobre o que é que está a acontecer, embora na discussão obviamente possamos integrar conceitos, teoria, se assim entenderem, mas considerei que o facto de ser o formato online, que é um formato mais pesado do que se estivéssemos presencialmente, deveria trazer algo mais leve e que suscitasse a discussão. Eu vou tentar partilhar a minha apresentação. Calculo que se esteja a ver bem. Ok, perfeito. Portanto, o que é que eu proponho falar-vos? Eu proponho falar-vos das mulheres na tomada de decisão da esfera económica,
trazendo dados de um projeto que é financiado pela FCT e que tem como designação, o nome completo é As Mulheres nos órgãos de gestão das empresas, uma abordagem integrada. É um projeto que teve início em finais de 2018 e que vamos terminar no próximo ano, em 2021, também em finais desse próximo ano. Está a ser desenvolvido no âmbito do Sócios. O Sócios é o Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, onde existe uma linha temática sobre trabalho, emprego, organizações e género. O Sócios faz parte de um consórcio de investigação mais vasto, que é o CSG, que aparece aí, e que é o consórcio do ISEG de investigação para a área das ciências sociais e gestão, portanto do ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa. Esta é a equipa nuclear, portanto tenho como co-coordenadora uma colega também do ISEG da área da gestão, e isso foi desde logo também um desafio, porque eu sou da área da Sociologia, mas o ISEG tem muito na sua identidade o desafio de procurar colocar diferentes áreas do saber, do conhecimento em diálogo. E se isso às vezes tem acontecido do ponto de vista curricular, do ponto de vista dos programas letivos, a verdade é que na investigação o desafio tem sido maior. E, portanto, o facto de termos conseguido montar um projeto em que a coordenação é da Sociologia e da Gestão foi algo que foi desafiante, mas devo confessar que também sabe bem, e o percurso está a ser muito interessante, naquilo que obviamente tem a ver com o facto de também ter que sair às vezes da minha zona de conforto e aprender alguns conceitos que se revelaram fundamentais e até mesmo abordagens da área da gestão. E por outro lado, a minha colega da gestão, a professora Maria João Guedes, que tem sido muito estimulada a pensar numa forma mais crítica, mais reflexiva e portanto a tornar-se se calhar um bocadinho também mais, a incorporar mais uma perspectiva sociológica. A tempo inteiro está a Susana, é a nossa pós-doc, a Susana Marques, e também a tempo inteiro o nosso bolseiro, o Nuno Passe. É muito bom ter uma pessoa do sexo masculino na equipa. Não está paritária, mas não está, já tive projetos em que foi muito difícil ter alunos interessados no tema e portanto tive só equipas de mulheres. E portanto isso também é interessante e portanto esta equipa é uma equipa que me satisfaz a vários níveis. Ora, como é que o projeto nasce? O projeto nasce daquelas perplexidades que todas e todos conhecemos. Ou seja, que em Portugal uma das características mais marcantes do país tem a ver com o investimento que as mulheres têm feito nas suas credenciais escolares. Aliás, é algo que é relativamente até distintivo do país e temos várias colegas a demonstrar que mesmo antes do 25 de Abril, apesar obviamente da percentagem de população escolarizada ser muito baixa e com nível superior ainda mais baixo, mas que já havia esta singularidade da feminização do ensino superior e que se foi afirmando. Portanto, as mulheres têm vindo a investir naquilo que é o seu capital humano numa acessão económica. Outra característica muito importante, que sempre que falamos de Portugal do ponto de vista da economia e do mercado de trabalho que tem que ser abordada, é o facto de, designadamente, quando olhamos para os países da União Europeia, Portugal ter uma taxa de emprego das mulheres relativamente elevada. Também não é nada novo, sabemos que as mulheres em Portugal
seja no plano da economia formal ou informal, sempre trabalharam, mais uma vez. Aliás, basta recordarmos do extraordinário trabalho de Maria Lamas, não é? Em finais dos anos 40, para termos presente como, efetivamente, em múltiplas atividades, em múltiplas profissões, as mulheres, portanto, há esta marca também muito distintiva da economia das sociedades portuguesas, portuguesa, que tem a ver com o facto da taxa de emprego ser relativamente elevada. É claro que a pandemia traz-nos aqui um problema que se agravará certamente no próximo ano. Nós estávamos com a taxa de emprego mais elevada de sempre das mulheres em 2019, praticamente 68% das mulheres em 2019 estavam empregadas e, de facto, não há um indicador ao longo do percurso da análise que podemos fazer diacrónica deste indicador, não há nunca uma cifra tão elevada para Portugal como em 2019. E enfim, e nós todas sabemos o quão importante é, de facto, a participação laboral das mulheres, a sua independência económica, se nos quisermos também recordar da importância que Virginia Woolf, por exemplo, nos chamava de um quarto só para mim, não é? O quão importante é a independência económica e financeira, do ponto de vista até da autonomia simbólica, da possibilidade das mulheres poderem conduzir livremente as suas vidas e de tomar decisões, obviamente, em conformidade com essa liberdade. Outra característica tem a ver com este comportamento laboral ser também intensivo. Por exemplo, em Portugal nós temos países em que a taxa de emprego é muito elevada, mas depois as mulheres trabalham muito a tempo parcial. Em Portugal não. Nós combinamos, de facto, uma taxa de emprego relativamente elevada com o facto de praticamente 90% das mulheres empregadas estarem a tempo inteiro, portanto, trabalhando ao abrigo do regime de tempo de trabalho a tempo inteiro. Outra característica muito importante de Portugal é que o comportamento laboral das mulheres é contínuo. Ou seja, na esmagadora maioria dos países da União Europeia, a taxa de emprego diminui com a maternidade. E Portugal é exceção. Num grupo muito restrito de países, a taxa de emprego das mulheres mães é superior à taxa de emprego das mulheres que não são mães. E quando nós olhamos para a faixa etária das mulheres que têm entre 20 e 49 anos e crianças menores de 6, temos tido a taxa de emprego mais elevada da Europa, ainda em 2018 era a taxa de emprego mais elevada da Europa de mulheres mães de crianças pequenas, e este ano é da Suécia. Este ano não, em 2019, são os últimos anos que nós temos, é a Suécia, Portugal logo a seguir, mas não que a taxa de emprego das mulheres mães tenha diminuído, ela aumentou, a da Suécia é que aumentou ainda mais. Portanto, é de facto outra característica muito particular da economia, do mercado de trabalho em Portugal, tem a ver com o facto de as mulheres se comportarem muito mais de acordo com aquilo que é o padrão na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, nos países nórdicos, do que propriamente nos países da designada Europa do Sul, onde as taxas de emprego das mulheres continuam muito baixas. Por exemplo, em Espanha nem sequer atingiu os 60%, que era aliás a meta da estratégia de Lisboa para o emprego das mulheres para 2010 e estamos em 2020. Portanto, isto são características que obviamente que são muito importantes e que, à partida, deveriam pronunciar que as mulheres teriam também depois carreiras mais próximas das dos homens, do ponto de vista das oportunidades e dos resultados. Mas, na verdade, aquele não é só o único indicador, não é? Portanto, são muitos os estudos que todas e todos conhecemos, que dão conta da fraca qualidade do emprego das mulheres. Portanto, a taxa de emprego é relativamente elevada, mas o emprego é de fraca qualidade. Isso tem muito a ver com a vulnerabilidade laboral das mulheres. Sempre que vamos ver
os contratos a termo, ocasionais, sazonais, mesmo quem está involuntariamente a tempo parcial, quem está em situação de subemprego. Portanto, as mulheres estão mais sobre-representadas naquelas modalidades que indiciam vulnerabilidade. Depois também tendem a estar, por exemplo, em funções onde o conteúdo funcional é mais empobrecido, portanto a própria qualidade do conteúdo do emprego é menor, realizam mais tarefas monótonas e repetitivas do que os homens, com menos autonomia, e muitas vezes, mesmo sendo mais escolarizadas do que os homens, as entidades empregadoras tendem a qualificá-las com qualificações em níveis de qualificação que não correspondem ao seu nível de escolaridade. Não é o tema de hoje, mas poderia ser, dava para falarmos toda a tarde e no dia seguinte, do diferencial remuneratório em desfavor das mulheres. E, portanto, esta é outra grande perplexidade, e estamos a iniciar no ISEG um projeto financiado pelo IA Grants que me está a animar bastante, não pelo tema, mas pelos resultados que pode alcançar, em que vamos tentar aferir os benefícios sociais e económicos para Portugal se não houvesse diferencial remuneratório em desfavor das mulheres. Se tivéssemos igualdade salarial, o que é que o país, do ponto de vista social e do ponto de vista económico, beneficiaria com isso? Portanto, o diferencial salarial tem causas complexas, toda a gente sabe, mas há uma que está diretamente relacionada, que é a segregação sexual horizontal, e que também tem a ver com a fraca qualidade do emprego das mulheres. Ou seja, quando nós olhamos para a estrutura da atividade económica, as mulheres estão nos setores de atividade e estão nas profissões que são menos valorizadas e são menos remuneradas. E depois, o tema de hoje, a segregação sexual vertical. Portanto, a dificuldade das mulheres acederem a cargos de chefia e fundamentalmente de direção de primeira linha e depois de topo, aquilo que a literatura tem trabalhado em torno da famosa metáfora teto de vidro, que toda a gente conhece. Ora, este projeto de que vos falo hoje, portanto, nasceu da perplexidade de todas estas variáveis, mas, sobretudo, desta última, que obviamente não está desfasada das outras, mas quando nós nos candidatámos, 2016, 2017, quando a AFCT com este projeto, esta era a imagem de um relatório do EIG, do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, de que, de facto, a participação, o ritmo de progresso relativamente ao equilíbrio de mulheres e homens na gestão das empresas era praticamente imperceptível. Portanto, o ritmo era muito lento em toda a Europa e Portugal na cauda da Europa, portanto, a um ritmo... é o caracol mais lento de todos os caracóis, aí estava, era o ritmo de Portugal nesse domínio. E, portanto, esta foi exatamente a perplexidade que motivou o projeto. E não só a perplexidade devido aos indicadores relativamente à participação das mulheres no mercado de trabalho, portanto, tudo deveria antecipar, prever que depois os resultados e as oportunidades fossem muito mais próximas entre mulheres e homens, se elas estão a tempo inteiro, são escolarizadas, têm um comportamento laboral contínuo, portanto, seria esperado que os resultados estivessem mais equilibrados. Desde logo, a perplexidade também surge, uma vez que o quadro normativo que fala sobre a tomada de decisão está em décadas, não é? Portanto, se nós recuarmos designadamente à Carta Magna dos Direitos das Mulheres, à CEDAW, que Portugal ratificou logo em 1980, no seu artigo 7º, exorta os Estados-parte a tomar medidas para eliminar a discriminação das mulheres na vida política e pública em geral.
E depois, cá está a nossa evocação, o nosso mote deste ciclo de estudos, a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, em que a plataforma da ação tem 2 áreas que têm muito a ver exatamente com este tema, as mulheres e a economia, que dá mote a este ciclo temático, ao tema de hoje, mas também à linha G, as mulheres no poder e na tomada de decisão. E, designadamente a este respeito, e obviamente o diapositivo seguinte é muito denso, só quero chamar a atenção para alguns pontos dentro desta linha G, em que se exorta também o setor privado, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações patronais, as instituições de investigação e académicas, os organismos públicos, as organizações não governamentais a adotar medidas que permitam a criação de uma massa crítica de mulheres dirigentes executivas e gestoras em lugares estratégicos de tomada de decisão, através de iniciativas de ação positiva, criar ou reforçar mecanismos de acompanhamento de acesso das mulheres nos níveis superiores de tomada de decisão e por aí fora. Portanto, não era por falta também de enquadramento, e designadamente de enquadramento que vinculava ao Estado português, que mais não se tinha feito neste domínio para contrariar esta discriminação ou as desvantagens estruturais que impedem as mulheres de aceder a estes lugares. Do ponto de vista do percurso normativo europeu, obviamente que ele é muito mais vasto, mas relativamente ao incentivo a que os Estados-membros adotem medidas de ação positiva neste domínio da tomada de decisão da esfera económica, nós podemos, por exemplo, ir até ao Tratado da União Europeia, em que o seu artigo 157º, no número 4, diz o seguinte: a fim de assegurar na prática a plena igualdade entre homens e mulheres na vida profissional, o princípio da igualdade de tratamento não obsta a que os Estados-membros mantenham ou adotem medidas que prevejam regalias específicas destinadas a facilitar o exercício de uma atividade profissional pelas pessoas do sexo subrepresentado ou a prevenir ou a compensar desvantagens da sua carreira profissional. Portanto, o enquadramento para que houvesse medidas vinculativas para acelerar o progresso a este nível, o enquadramento claramente existia. Depois, existe, não é? Mas há bastante tempo. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, à qual o próprio artigo 6º do Tratado atribui um valor idêntico aos tratados, diz no seu artigo 23º que o princípio da igualdade não obsta a que se mantenham ou adotem medidas que prevejam regalias específicas a favor do sexo subrepresentado. Já em 1998, e foi um passo muito importante, o Conselho Europeu decidiu que a partir de 1999 deveríamos contar com indicadores que permitissem aferir, monitorizar as áreas críticas inscritas na plataforma da ação de Pequim, mas só com a presidência italiana, em 2003, nós conseguimos ter indicadores para a tomada de decisão na esfera económica. E, portanto, eu vou mais à frente recuar até 2003, porque é exatamente a altura a partir da qual é possível nós compararmos Portugal, portanto há um indicador harmonizado que compara Portugal designadamente com os outros países da União Europeia, sendo que o indicador que vamos utilizar é bastante redutor, porque aquele que existe para monitorizar a área crítica da PAP a este nível apenas mede, afere a representação de mulheres nos órgãos de administração das maiores empresas cotadas em bolsa. Ou seja, nós temos um indicador, e que aliás o índice de igualdade de género integra,
que em Portugal, por exemplo, reflete a realidade de 17 empresas. Portanto, é com base em 17 empresas em Portugal que nós contribuímos para o índice de igualdade de género no que diz respeito ao indicador da tomada de decisão na esfera económica. Mas, portanto, toda a gente sabe que os índices são muito úteis, mas obviamente também são uma simplificação da realidade e não são suficientes, não, embora obviamente sejam de enorme utilidade e também sabemos isso. Ora, ainda do ponto de vista europeu, nota-se que, sobretudo a partir de 2010, houve uma maior preocupação política, política com a tomada de decisão na esfera económica. Portanto, com a área da política já tinha havido, e portanto Portugal teve cotas designadamente para a esfera política muito mais cedo, mas a chegada à esfera económica foi bem mais lenta, também do ponto de vista das prioridades políticas europeias e nacionais. Mas, sobretudo, desde 2010, esse empenhamento foi mais visível, sendo que a estratégia para a igualdade 2010-2015 tinha uma área estratégica sobre a igualdade entre homens e mulheres na tomada de decisão. Logo em 2011 foi feito o Eurobarómetro sobre especificamente as mulheres nos cargos de decisão e a então vice-presidente da Comissão Europeia e comissária para a área da Justiça, Viviane Reding, empenhou-se bastante no sentido da autorregulação, de procurar envolver as empresas, designadamente as cotadas, nesse objetivo de promover o maior equilíbrio entre mulheres e homens, e vai ser a grande impulsionadora de uma diretiva europeia que determinava que as empresas cotadas deveriam ter 40% de mulheres nos órgãos não executivos, nem falava nos executivos, era nos órgãos não executivos, 40%, mas houve alguns países da União Europeia que a bloquearam, Reino Unido, Países Baixos, e nunca chegou, portanto, a ver a luz do dia esta diretiva que não era nada de extraordinário. Bom, não posso terminar este percurso, obviamente, sem falar da recomendação aqui do Conselho da Europa, que nos é tão útil desde 2003, porque ficamos a saber que o limiar mínimo de paridade é 40%. Portanto, a participação equilibrada de mulheres e homens, aquilo que é considerado uma participação equilibrada, não deve ser inferior a 40%. Portanto, sendo a paridade 50%, o limiar mínimo, de acordo com o Conselho da Europa e a sua recomendação, é que seja 40%. Portanto, este é o enquadramento. E por cá, como foi o percurso? Por cá, na minha opinião, e obviamente estou a tentar estimular também o debate, foi o percurso certo. Foi o percurso desde 2000, procurar incentivar as empresas pela via voluntarista da autorregulação a fazer o seu caminho, com prémios, com divulgação de boas práticas, o prémio Igualdade e Qualidade, que visa reconhecer boas práticas e que foi inicialmente atribuído pela CIT, depois passou a ser conjuntamente pela CIT e pela SIG, visava exatamente isso, distinguir boas práticas na área da igualdade entre mulheres e homens, mas convenhamos que após estes anos todos, e foi no início de 2000 que foi lançado, após estes anos todos foram muito poucas as práticas que tivessem a ver com a dessegregação sexual vertical. Portanto, não quer dizer que não se tenha avançado em Portugal, que não haja hoje uma maior consciência das empresas do que são boas práticas na área da igualdade, e obviamente aqui a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e que eu até creio que está aqui representada, tem tido um papel fundamental. Ainda hoje tem um grupo de empresas, de cerca de 69 empresas, que é o Fórum Organizações para a Igualdade, que tem que prestar contas deste ponto de vista de ter boas práticas neste domínio, mas de facto do ponto de vista da dessegregação vertical não há ainda muitas medidas nesse âmbito. Depois, incentivos de autorregulação. Em 2015, por exemplo, a Secretária de Estado, Teresa Moraes, e neste contexto europeu em que Viviane Reding também procurava apelar às empresas, vai chamar as empresas cotadas para que assinem um compromisso
e se vinculem voluntariamente ao limiar de 30%, isto em 2015, mas só 13 empresas responderam positivamente ao seu desafio, o que na altura, enfim, significou que a senhora Secretária de Estado se mostrou bastante desagradada com essa falta de adesão a esse seu apelo. E depois chegámos então à Lei 62 de 2017, que determina a obrigação, portanto, de haver limiares mínimos para algumas empresas. Qual é a vantagem? Mais uma vez, procuro aqui suscitar o debate. Qual é a vantagem de nós termos uma lei e qual é a vantagem de não haver lei? Pode haver lei e mais alguma coisa. Quando há uma lei que vulgarmente nós chamamos cotas, mas embora não seja o termo, enfim, que inclusivamente eu gosto mais para designar esta lei, ela de facto é uma lei, portanto, que impõe limiares mínimos de paridade. Ela surge do reconhecimento de que existem desvantagens estruturais que têm impedido as mulheres de aceder a lugares de gestão. Propõe-se corrigir essas assimetrias, porque tudo antes, todas as medidas, os incentivos à autorregulação, incentivos a que houvesse planos para a igualdade, não resultaram, portanto os efeitos não foram visíveis. Procura-se também assegurar que haja uma massa crítica mínima de mulheres que evite o fenómeno tokenismo, que é uma expressão que vem de uma das pioneiras nos estudos da subrepresentação nos órgãos, nos grupos e os seus efeitos, que foi Cantor. E o tokenismo, o que é? O tokenismo está associado a todos os efeitos perversos que decorrem do facto das mulheres estarem muitas vezes em situação de minoria ou mesmo sobre minoria ou serem as únicas num determinado grupo, e todas as pressões e todos os efeitos ondulados e perversos que estão associados a essa situação de sobre-representação extrema. Depois uma lei também dá uma marca simbólica do que é que o Estado considera que é adequado e não é aceitável numa sociedade, e força a mudança descritiva, ou seja, descritiva no sentido, força a mudança dos números. Portanto, a lei tem efetivamente esse resultado em que nós vamos ver os números eram muito baixos e de repente há aqui o impulso da lei que gera mudança rápida, portanto acelera o efeito da mudança. No entanto, pode não gerar mudança substantiva. E aqui são dois conceitos muito importantes, não é? A mudança descritiva tem a ver com a mudança dos números. Hoje, algumas empresas, as que são visadas pela lei, estão menos desequilibradas, há maior equilíbrio entre mulheres e homens. Isto é uma mudança descritiva, é assim que nós descrevemos hoje os órgãos de gestão, mas será que há mudança substantiva? Será que os temas da igualdade entre mulheres e homens são discutidos nos órgãos de gestão? Será que os planos para a igualdade que estas empresas têm que fazer comportam o potencial transformador de trazer mais igualdade para essas organizações? No fundo, estas são as questões de fundo, desculpem, é o pleonasmo, no fundo estas são as questões substantivas também que nós pretendemos, enfim, investigar e dar resposta com o nosso projeto. É claro que a via ideal não é esta, a via ideal foi aquela que não se conseguiu, que é por via dos incentivos a uma abordagem voluntarista. A mudança é tanto mais substantiva quanto as empresas quiserem mesmo mudar. Não é? Portanto, a lei pode estimular o efeito de mudança porque tem que ser assim e porque se não for há sanções, mas não há nada como voluntariamente os principais atores, stakeholders, compreenderem a necessidade de se alterarem os processos, as práticas internas para haver mudança substantiva. Ora, então a lei, o enquadramento legal, Portugal foi dos últimos países também da União Europeia a ter uma lei que determina que, por exemplo, no setor público empresarial,
e estamos a falar de setor empresarial do Estado e setor empresarial local, desde 1 de janeiro de 2018, para novos mandatos a partir daqui, o sexo subrepresentado não possa ter uma representação inferior a 33%. Isto desde janeiro de 2018. E também estão obrigadas a ter planos para a igualdade. Aliás, o setor empresarial do Estado tem recomendações para ter planos desde 2007 e uma resolução do Conselho de Ministros já os tornava obrigatórios em 2012, mas agora não é uma resolução do Conselho de Ministros, é uma lei e, portanto, há aqui, de facto, este imperativo de ter planos para a igualdade. Quanto às empresas cotadas, ou seja, esta lei abrange o setor público empresarial e as cotadas em bolsa, a lei desagregou os limiares, ou seja, em janeiro de 2018 o limiar mínimo era de 20%, ou seja, em todas as empresas que tivessem assembleias gerais eletivas de novos membros, a partir de janeiro de 2018, deveriam ter um mínimo de representação do sexo subrepresentado de 20%, mas a partir já de 1 de janeiro deste ano, de 2020, seria também de 33%. Portanto, a lei é este o seu desenho em termos daquilo que vincula para os limiares de representação de mulheres e homens. O que é que eu gostei na discussão desta lei? Na Europa, mesmo quando a diretiva foi apresentada pela comissária Viviane Reding e houve uma campanha, começou a acentuar-se esta ideia de que é bom ter mulheres à frente dos negócios, porque isso é bom para os negócios. Esta visão muito instrumental e que contraria, no fundo, a meu ver, o próprio espírito da CEDAW, da plataforma, da declaração da ação de Pequim, não é? Portanto, obviamente que esta questão extravasa em muito os critérios economicistas e em Portugal, e designadamente os decisores políticos, associaram muito essa questão a uma que me parece fundamental do ponto de vista da sua narrativa, que foi colocar este debate em aspectos que têm a ver com o ideal de sociedade, a sociedade ideal, obviamente, em que queremos habitar e legar também às gerações vindouras, onde a igualdade entre mulheres e homens se enquadra nos direitos humanos e, portanto, não haverá uma sociedade socialmente justa, nem onde a cidadania seja efetiva, nem a democracia, se as mulheres e os homens não partilharem os processos de tomada de decisão, o poder, seja ele o político, o económico ou outro, noutra esfera qualquer da vida social. Portanto, digamos que a narrativa política, a meu ver, foi mais interessante no enquadramento da iniciativa do que na Europa em geral, onde este raciocínio muito instrumental economicista, women mean business, não é? E, portanto, isto tem sido muito a tónica. Este projeto que nós estamos a desenvolver, ele segue uma abordagem integrada, ou seja, obviamente nós partimos da teoria, já há vários estudos sobre a temática, queremos com a nossa investigação consolidar o conhecimento existente, isto é o sonho de qualquer pessoa que se move na investigação, como é óbvio, mas também queremos aqui alcançar uma componente prática. E, portanto, quem visitar o nosso website, eu vou deixar depois o endereço, notará que nós temos um grupo de stakeholders e, portanto, o objetivo é também associar stakeholders relevantes na efetivação da lei para que ajudem designadamente as empresas a ir mais longe nestes objetivos e naquilo que possa ser a igualdade substantiva. E também, obviamente, se com este projeto pudermos informar as políticas públicas, enfim, seria também um passo bastante importante, porque há sempre ajustamentos a fazer e o projeto pode também contribuir para isso, até porque a lei vai ser avaliada em 2022. É também um projeto que segue uma abordagem integrada, porque, como eu referi, integra conhecimentos da sociologia, dos estudos de género e da área da gestão e das finanças.
É também integrada porque nós estamos a associar o método qualitativo e quantitativo, como eu já vou explicar. E quais são os nossos objetivos? Nós seguimos uma abordagem sistémica de inputs, processos e outputs. Do ponto de vista dos inputs, o que é que nós temos aqui? Quais são os inputs? Os inputs são a nova composição dos órgãos de gestão. Os inputs são os homens e as mulheres que compõem os órgãos de gestão ao abrigo, no âmbito, no contexto desta nova lei. Então, nós estamos a caracterizar o perfil das mulheres e dos homens nas empresas cotadas e no setor público empresarial, e vamos ter uma base de dados pública, que eu acho que vai ser muito interessante para desconstruir o mito da meritocracia. Vamos ter uma base de dados pública em 2021, em que vamos ter cerca de 400 pessoas comparadas, que fazem parte destes órgãos, designadamente das cotadas. Vamos ter o perfil dos homens e das mulheres, o seu percurso, a escolaridade, o investimento em qualificações, o percurso profissional, os órgãos de gestão em que tiveram. Portanto, vai ser possível comparar publicamente o perfil das mulheres e dos homens, e espero eu, sem receio de que as mulheres possam não ter o mérito necessário para estes órgãos. Espero ficar demonstrado e penso que posso antecipar que sim, que as mulheres darão cartas do ponto de vista do seu capital humano a este nível. Depois a metodologia, nós analisamos dados secundários, portanto vamos a todos os relatórios destas empresas que têm a descrição do governo societário e do perfil das mulheres e dos homens que integram os órgãos de gestão. Lançámos um inquérito por questionário a mulheres e homens destes órgãos e também realizámos entrevistas em profundidade. Do ponto de vista dos resultados, a base de dados ainda é reservada, mas será pública no final do projeto, e temos fact sheets periódicas às quais nós chamamos WOB-ómetro, ou seja, um instrumento que mede a presença das mulheres nos boards, Women on Boards. Depois dos inputs, nós queremos analisar os processos. Eu acho que isso vai ser muito interessante, ou seja, então estes novos órgãos de gestão, que dinâmicas é que estão a criar do ponto de vista qualitativo? Que temas é que estão a ser abordados nas agendas dos órgãos de administração? De que matérias é que as mulheres e os homens se ocupam? As mulheres e os homens sentem que têm igual peso nos processos de tomada de decisão? Acham que a decisão é hoje mais qualificada e informada porque é mais equilibrada? De que matérias é que se ocupam exatamente? Quem é que sente que influencia mais as decisões finais? Portanto, a dinâmica do board, do ponto de vista qualitativo, é algo que nós queremos estudar através dos questionários e das entrevistas, que já estamos a terminar, vamos ter resultados muito em breve, e depois os outputs, ou seja, então estes órgãos agora mais equilibrados, o que é que estão a fazer pela igualdade entre mulheres e homens nas suas organizações? E do ponto de vista das decisões que tomam, essas decisões têm uma qualidade superior, e vamos analisar obviamente os planos para a igualdade que estão a ser submetidos para perceber se têm esse potencial transformador de também trazer mais igualdade para as empresas em análise. Vamos aos resultados muito breves, agora só para saber se a lei, como é que ela está a ser, que efeito é que ela está a ter. E então temos aqui um primeiro quadro para o tal indicador da União Europeia, harmonizado, que, como eu referi inicialmente, só dá conta das maiores empresas cotadas em bolsa. E o que temos, além da União Europeia, temos a Islândia e a Noruega, por razões óbvias, são os países que têm tido sempre melhores resultados do ponto de vista da igualdade, estão acima do limiar da paridade, e a França da União Europeia também acima do limiar da paridade. Mas a situação de França é muito enganosa, porque praticamente não há pouquíssimas mulheres em cargos executivos. Estes 45% são fundamentalmente conseguidos à custa da nomeação de mulheres para cargos não executivos. A média da União Europeia é de 30%, portanto não é nada de extraordinário, mas Portugal
tem agora 27%, dados de novembro. Eu estou a dar os dados em primeira mão, que eu ainda não disse. Nós só vamos lançar o obómetro para a semana. Portanto, e nota de imprensa e tudo, só os dados estão a ser aqui, de facto, transmitidos em primeira mão, são fresquíssimos. E, portanto, Portugal tem, para as maiores empresas cotadas em bolsa do PSI 20, 27%, mas já não está abaixo da média da União Europeia, mas não está na cauda como esteve há uns anos atrás, portanto, como vamos também verificar. Cá está, desde 2003 que nós temos dados, como eu referi, a partir da presidência italiana, este indicador para a monitorização das áreas da plataforma da ação de Pequim, portanto, conseguiu harmonizar-se um desses indicadores. E, portanto, temos dados para a União Europeia desde 2003 e, como podem ver, Portugal, a média da União Europeia em termos da percentagem de mulheres nos órgãos de administração sempre foi muito baixa, é a linha azul escura, azul escuro, a União Europeia, e Portugal ainda estava abaixo, durante muito tempo abaixo da média da União Europeia, como podem ver, muito abaixo. Valores que nos colocavam claramente na cauda da Europa em 2008, 3%, 2010, 5%, 7% em 2012. E reparem, efetivamente, quando é que se aproxima. O salto que dá e a aproximação que faz com a Europa, não há dúvidas de que foi o efeito da lei, não é? De 2017 para 2018. Portanto, acho que não restam dúvidas de que se não fosse a lei, ainda estaríamos, portanto, aqui com níveis muito afastados da média da União Europeia. Aqui o que procuramos fazer nesta ilustração gráfica é a comparação entre os principais instrumentos normativos em Portugal e os fracos resultados que produziram. Em 2012, em Portugal, recomenda-se que os órgãos de gestão das empresas cotadas sejam plurais, 7%. Em 2015, uma resolução do Conselho de Ministros sugere que a Secretária de Estado, da altura, com outros colegas do Governo, chamem as empresas cotadas para que seja alcançado um limiar mínimo de 30%. O valor era este. E quando chegámos à discussão da lei e à sua aprovação, era apenas de 16%. Portanto, a evolução decorre efetivamente da lei. Agora, as notícias, enfim, que também suscitam certamente curiosidade e interesse no debate, é o desfazamento entre os cargos executivos e os não executivos, não é? Temos neste momento 34% praticamente de mulheres nomeadas em Portugal para cargos não executivos e apenas 16%, menos de metade, para cargos executivos. Portanto, aqueles que influenciam efetivamente o processo de tomada de decisão sobre matérias estratégicas, as mulheres continuam muito subrepresentadas. Só para dizer que eu penso que isso é importante, que a lei, no caso do setor do Estado, diz que o limiar dos 33 tem que ser para os executivos e para os não executivos, para cada um, mas no caso das cotadas não. No caso das cotadas é o conjunto de membros que conta para o limiar, portanto não há limiar para estes dois níveis desagregados. Este é o nosso obómetro. Para a semana teremos no nosso website toda a evolução desde 2018 até ao momento. E aqui o meu auditório privilegiado de hoje já sabe dos dados de antemão. É assim, quando uma pessoa é bem tratada tem que retribuir, não é? Portanto, interessante que esta é a média, agora não só as maiores cotadas em bolsa, não só o PSI 20, porque a lei em Portugal, portanto, aplica-se a todas as cotadas, temos 38 que estão abrangidas pela lei,
e a média de composição dos órgãos é de 9 membros e de 2 mulheres, órgãos de administração e órgãos de fiscalização, portanto a lei também se aplica aos órgãos de fiscalização, a média são 4 membros e 1 mulher. Isto significa que nós temos hoje 26% de mulheres nos órgãos de administração, 31% nos de fiscalização, 14% nos executivos. Reparem, o número era diferente porque estávamos a ver as do PSI 20, as maiores cotadas em bolsa, agora são todas as cotadas em bolsa, e 35% nos não executivos, uma grande diferença. 2 mulheres são presidentes do órgão de administração, também tem vindo a aumentar, já não, inicialmente não havia ninguém. 6 mulheres presidentes dos órgãos de fiscalização, 2 CEO. Em outubro, porque nós recolhemos os planos para a igualdade em outubro e de facto elas tinham até esta semana, as empresas, para submeter os planos, portanto há mais 2 à data de hoje do que havia quando nós recolhemos esta informação, portanto 28, o que quer dizer que quase 70%, à volta de 70% das empresas cotadas está a submeter os seus planos para a igualdade. Agora, o Estado tem órgãos de administração mais pequenos, de 4 membros, em média 2 mulheres, órgãos de fiscalização 3 e 1 mulher. Nós temos aqui 173 empresas do setor empresarial do Estado e só conseguimos informação detalhada para 73% do universo. Ou seja, as empresas cotadas têm informação disponibilizada de forma mais transparente do que o setor público empresarial. Ainda assim, é possível sabermos que há 39% de mulheres nos órgãos de administração, 42% nos órgãos de fiscalização, portanto o Estado, do ponto de vista dos limiares, supera já a lei, 41 em cargos executivos, 38 em cargos não executivos, o contrário, não é? Portanto, mais em cargos executivos, há 31 mulheres presidentes dos órgãos de administração, em 173 empresas, 41 mulheres presidentes dos órgãos de fiscalização. Em outubro tínhamos 33 planos, não sei quantos planos foram submetidos à CIT no passado dia 25, mas este número era muito baixo. 19% das empresas do Estado estava a cumprir a lei agora o local, do setor local, empresarial local, os órgãos ainda são mais pequeninos, 3 em média, 1 mulher, 29% aqui não se cumpre a lei, do total de 29%, mas temos que ler isto com muita reserva, porque, mais uma vez, é muito difícil no setor do Estado nós conseguirmos perceber quando é que houve novos mandatos, as nomeações, nem sempre essa informação é pública, é transparente, portanto temos que ler isto com muita reserva, porque as cotadas, toda essa informação é comunicada à CMVM sempre que há uma alteração e ela fica registada publicamente e conseguimos acompanhar. No Estado é muito mais difícil, portanto a reserva na leitura dos dados, e 37% em cargos não executivos, 29% em não executivos. Não temos dados para os órgãos de fiscalização, porque neste setor normalmente a figura que existe é a de fiscal único. Temos 25 mulheres presidentes do órgão de administração e um número muito pequenino, à volta de 13%, estava a entregar os planos para a igualdade, isto até outubro. Esperamos que agora, no dia 25 de novembro, enfim, o desfecho tenha sido outro junto da CIT. Bom, e nós continuamos, talvez quem sabe para uma próxima conferência para vos falar dos resultados em torno de como é que está a ser a dinâmica dos boards e os outputs, não vai ficar para hoje, estou mesmo a terminar. Só para dizer que do ponto de vista dos resultados do projeto, gostaria de destacar então o nosso obómetro, que nós todos os anos lançamos, todos os anos. Vamos ter a base de dados que compara o perfil de 400 membros do board, mais de 400 dos boards. Vamos ter esta base de dados pública no próximo ano
e vamos também lançar um livro branco que dará voz não só à equipa de investigação, mas também a stakeholders relevantes e que vão, enfim, dar o seu contributo no sentido de como é que nós podemos, em Portugal, potenciar este maior equilíbrio entre mulheres e homens e transformá-lo em igualdade efetiva. Portanto, este também é um output no qual nós temos expectativas elevadas. O nosso site, o site do projeto é womenonboards.pt e muito obrigada pela vossa atenção. E é tudo. Não sei quanto tempo demorei, mas tentei ser o mais concisa possível. Muito obrigada, professora. Foi uma excelente exposição. Ficámos todos e todas ansiosos por saber os resultados da investigação. Bem, agora poderíamos iniciar aqui um espaço para questões, para quem as tiver. Os professores sintam-se à vontade para as colocar sem precisar ser por escrito. Os restantes, como somos alguns, solicitávamos que as redigissem e nos enviassem por chat. E eu, a Ana Mota e a Maria do Céu, iremos encaminhá-las à professora. Se alguém tiver alguma questão. Por agora nada, então eu posso começar. Professora, a professora falou sobre a lei, são muitas leis, Lei 62 de 2007, às tantas já não sei de cor. 17. A 17, e aplica-se ao setor público empresarial e às empresas cotadas em bolsa. No entanto, eu estive a ver aqui alguns dados do tecido empresarial português e cerca de 96,1% das empresas em Portugal são microempresas e 50% das empresas em Portugal são grupos familiares. Portanto, de que forma é que nós podemos ter uma verdadeira paridade e uma mudança substantiva enquanto tivermos instrumentos legislativos que se focam numa percentagem ínfima daquilo que na realidade é o tecido empresarial português? Uhum. Essa é uma ótima questão, muito obrigada por ela. É verdade que a lei ela recai sobre um segmento muito particular. Nós estamos a falar de 400 empresas no total, portanto, englobando o setor empresarial do Estado, o setor empresarial local e as cotadas. Portanto, é um nicho de empresas, não é? De facto, em todo o nosso panorama empresarial. Portanto, das preocupações que nós temos e queremos ver refletida, por exemplo, no white paper, e já estamos a fazer uma investigação sobre isso, é qual é a situação, por exemplo, nas maiores empresas em Portugal. Porque é que as maiores empresas em Portugal, que têm estruturas muito profissionalizadas e que ficaram à margem desta lei, será que esta lei as incentivou a olharem para os seus órgãos de gestão e a fomentarem um maior equilíbrio? Portanto, nós vamos ter dados sobre isso e fará parte da nossa reflexão para o livro branco. Será que uma nova lei deveria ficar tão restringida a este segmento? Ou se não houver uma lei, que políticas mais dirigidas para este segmento podem ser pensadas? Porque, de facto, as grandes empresas têm uma responsabilidade acrescida do ponto de vista económico e social, portanto, e têm estruturas profissionalizadas, portanto, penso que essa reflexão é inevitável. Depois, há outra questão que coloca associada e que é extremamente importante, não é? Portanto, o nosso tecido português não tem a ver também com esse segmento tão específico de grandes empresas, não é? Portanto, a esmagadora maioria são pequenas e médias empresas e dentro dessas, as pequeninas, as micro, e alguém com graça há uns anos falava nas nanoempresas, não é? Empresas mesmo muito reduzidas. Bom, nessas às vezes, portanto, a estrutura são uma pessoa emprega uma ou duas, é difícil pensar nessas, mas penso que é possível ter políticas e programas dirigidos para empresas, por exemplo, que tenham pelo menos 25 trabalhadoras e trabalhadores, seria o mínimo. E já houve, é verdade, há uma recomendação
que, se não me engano, agora era a de 2012, mas agora assim de repente o ano não estou a conseguir concretizar, mas penso que era a de 2012 que eu referi, que se dirigia a todas as empresas que tivessem pelo menos 25 trabalhadores e trabalhadoras, incentivando a que tivessem planos para a igualdade. Portanto, obviamente que nós não podemos pensar em leis para todos os segmentos, portanto, se a lei neste registro se mantiver ou se for alargada, penso que deve ser para as grandes empresas, mas penso que devemos ter programas complementares e depois também não é só ter uma resolução que incentiva as empresas a ter planos para a igualdade, não é? É preciso arranjar forma de conseguir chegar a essas empresas, de apoiar. Penso que o facto também de a CIT ter o IGIN, o Fórum Organizações para a Igualdade, é muito importante porque demonstra que organizações de diferentes dimensões podem ter boas práticas na área da igualdade, não é? E, portanto, o que é preciso também, muitas vezes, é dar mais visibilidade a essas boas práticas e desse ponto de vista, por exemplo, conseguir que a imprensa, os média em geral, deem cobertura daquilo que é feito e que possa contagiar outras empresas de dimensão semelhante a fazer o mesmo percurso. Portanto, ou seja, eu queria dizer que o facto do Fórum IGIN ter organizações de diferentes dimensões, setores, pode de facto aqui também ter algum impacto no sentido de muitas outras considerarem que podem também fazer o mesmo percurso. Mas é preciso encontrar a forma de divulgar instrumentos que existem, como fazer planos. Por exemplo, eu tenho encontrado e fui nos últimos 2 anos consultora do Fórum IGIN e tenho trabalhado, coordenei o projeto Break-Even, Igualdade nas Empresas, tenho contactado muito com empresas. E se há empresas que são completamente resistentes ao tema, também tenho encontrado, e não é o caso do fórum, porque no fórum estão aquelas que querem efetivamente trabalhar este domínio, tenho encontrado pessoas genuinamente interessadas e estão ávidas de apoio, estão ávidas de saber como é que se faz. E eu acho que isso é fundamental, é importantíssimo que esse apoio efetivamente seja dado. É impossível chegar a todo o tecido empresarial, mas disseminar o mais possível os instrumentos, pelo menos, que existem, como fazer autodiagnósticos, como fazer planos, disponibilizar mais formação, onde ela possa chegar e ter grupos estratégicos devidamente qualificados a dar formação na área, em vários pontos do país, através de associações locais, organizações não governamentais, com mais parcerias com os parceiros sociais também nas suas estruturas locais, disseminar instrumentos e multiplicar a formação. Era o que eu recomendaria. Muito obrigada. Boa tarde. Não questão no chat. Não? Desculpe. Não há. E é por isso que, esperando que as pessoas que estão connosco comecem realmente a intervir, que às vezes demora um bocadinho, eu aproveito para agradecer à professora realmente a sua intervenção, que foi excelente e muitíssimo clara, muito importante, muito esclarecedora. E houve 2 aspectos que a mim particularmente me interessaram. A noção de que em Portugal nada se faz pela persuasão, faz tudo pela lei, ou seja, que é muito difícil chegar a algum resultado esclarecendo, informando. É preciso muitas vezes, a maior parte das vezes, impor, o que é realmente um caminho que não será o ideal, mas pronto, mas é o que temos. O segundo aspecto que eu achei interessantíssimo foi quando referiu, de facto, a importância da autonomia económica das mulheres. Eu trabalho há muitos anos na APAV e sei reconhecer qual é a importância que isso tem em todas as situações de violência doméstica, de incapacidade das mulheres darem passos na sua autonomia, aliás não têm capacidade de o fazer. Isto são 2 aspectos que eu realço, para além da intervenção que foi de facto excepcional, eu dou-lhes os meus parabéns, gostei, adorei.
Mas há uma questão que eu queria colocar, é o seguinte, neste momento nós estamos realmente numa fase em que o teletrabalho surge fundamentalmente em algumas profissões muito específicas, sei bem que sim, e que eu li um texto em que a professora diz, questiona-se sobre a relação entre o teletrabalho e uma maior igualdade entre homens e mulheres na distribuição do trabalho pago, o profissional e o não pago, doméstico e o relativo ao cuidado. E conclui que se trata de uma oportunidade que exclui, estou a citá-la, muitas profissionais, não sendo indiferente às desigualdades sociais, incluindo as assimetrias marcadas pelo género. Aliás, pode mesmo reforçá-las e expõe, uma vez mais, a necessidade de partilha do trabalho não pago entre homens e mulheres. Eu gostaria que falasse um bocadinho mais, desenvolvesse, porque estamos numa fase realmente em que o teletrabalho surge muitas vezes associado a uma possibilidade de, com horários mais flexíveis, talvez possibilitar às mulheres terem uma capacidade maior de conjugar a vida profissional com relacionamento com a vida familiar, com os filhos e buscá-los. Mas isto para mim não é de facto algo que me pareça muito realista, diremos. Acho que será mais uma sobrecarga para as mulheres, em muitos casos. E gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigada. Só me fazem questões de fundo. Não, muito obrigada pela sua questão, é muito relevante. Pois, o teletrabalho ameaça ser uma grande armadilha para as mulheres e muitas mulheres nem estão a ver a armadilha em que se podem meter. É a minha opinião. Sempre fui muito crítica também do trabalho a tempo parcial, porque considero que a organização social ainda é fortemente marcada pelas assimetrias de género e nós acabamos por confundir aquilo que parecem ser opções com constrangimentos normativos e o resultado desses constrangimentos normativos, que são constrangimentos efetivos no cotidiano das mulheres, que as levam depois a optar, entre aspas, ou por reduzir o seu horário de trabalho, ou por estar em teletrabalho, ou trabalhar a tempo parcial. E eu penso que esse é o risco exatamente com o teletrabalho. Eu fiz um estudo há uns anos, há muitos anos já, e foi meramente exploratório, mas continuei a acompanhar os estudos que lá fora foram sendo feitos sobre o teletrabalho. E não mudou, as conclusões, não, apesar do meu estudo poder ser datado, foi de 2002 e integrado parte na minha tese que concluí em 2004, 2005, a defesa foi em 2005, portanto ele tem anos, mas as conclusões não mudaram nada, portanto, relativamente aos outros estudos que vamos tendo noutros países. Ou seja, as motivações para o teletrabalho começam logo por ser diferentes entre as mulheres e os homens, portanto, só para demonstrar como o género está de facto impregnado nessa modalidade. Ou seja, o que nós temos é, sobretudo, mulheres a optar pelo teletrabalho quando têm crianças pequenas ou outras pessoas em situação de dependência a necessitar de cuidados. Portanto, o cuidado é a principal razão pela qual as mulheres optam pelo teletrabalho. Os homens optam pelo teletrabalho porque isso lhes permite poupar tempo em transportes, deslocações, ficam mais focados na sua atividade profissional, são mais produtivos e conseguem ganhos e retornos maiores muitas vezes. Portanto, este é o padrão. Portanto, já para não dizer, obviamente, a montante que nem todas as profissões se adaptam e, portanto, que há desigualdades sociais associadas, portanto, desde logo entre grupos profissionais, do ponto de vista do género, as motivações estão fortemente, são marcadas por essa assimetria fortíssima relativamente ao cuidar. Quem cuida e quem reforça o seu papel enquanto provedor do sustento material por via do teletrabalho. E depois as próprias vivências, e isso foi uma coisa que me tocou e que eu venho encontrando noutros estudos, que é, não vou generalizar obviamente, mas eu não encontrei nenhum homem que quando optou pelo teletrabalho não tivesse assegurado que uma divisão da casa era para o exercício da sua atividade profissional. E encontrei mulheres
que realizavam a sua atividade profissional numa divisão que era de convivência comum com outros membros da família. Portanto, não é? Isto também diz muito sobre as assimetrias de género. Também as mulheres e não os homens utilizavam o teletrabalho para ir realizando as suas atividades domésticas, portanto, além do cuidado, as atividades domésticas. E muitas admitiam que essa alternância entre responsabilidades, tarefas, tempos dedicados, ora à atividade profissional e solicitações a esse nível, as solicitações das crianças ou quem está a necessitar de cuidados e das tarefas domésticas, que era particularmente desgastante para elas, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico. Aliás, havia testemunhos de quem tinha saudades de quando estava a trabalhar em regime convencional e até o caricato de ter saudades do tempo que passava nos transportes, porque era o momento em que conseguia desligar da atividade profissional e, portanto, adaptar-se ao novo registro que teria quando chegasse a casa. Portanto, as vivências são efetivamente também distintas e a marca do género é muito evidente. Portanto, há aqui esta necessidade do cuidar que está fortemente associada à modalidade do teletrabalho, leva-me a recear que seja uma armadilha para as mulheres, porque as mulheres, o seu lugar, obviamente, é em casa e é fora de casa, tal qual como os homens. E associar a esta modalidade o retorno a um ideal de domesticidade, enfim, é algo que pesa bastante e que, enfim, tendo a resistir, até porque os efeitos do ponto de vista da progressão nas carreiras, dos salários, como é que nós vamos garantir que a igualdade salarial existe? Ou igualdade nas condições de trabalho, se temos as pessoas cada vez mais transferidas das empresas para o seu domicílio, não é? Agora, além das questões de género, há uma dimensão coletiva do trabalho que eu teria muita pena que nós perdêssemos enquanto sociedade, não é? A dimensão coletiva que o trabalho tem, o trabalho realizado em contextos onde as solidariedades coletivas se geram, as sociabilidades, a aprendizagem coletiva e, portanto, há uma tendência para a crescente individualização do trabalho, para a fragmentação, para a atomização, e esta idealização do teletrabalho tem muito a ver com isso, com a crescente individualização das relações laborais, que está associada a um agravamento das vulnerabilidades. Penso que não há grande dúvida sobre isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E só favorece realmente as empresas, não é? No sentido dos trabalhadores estarem menos protegidos, sim, não é? Mais individualizados. Claro, o que não quer dizer que o teletrabalho não seja ótimo em situações pontuais. E eu considero que as empresas que permitem o teletrabalho, e de facto isso enquadra-se numa boa prática, mas enquanto uma possibilidade que se pode alternar com o trabalho presencial, em regime misto. Só teletrabalho, pelo menos se não for numa fase circunstancial, se for uma modalidade durante muitos anos, acho que penalizará bastante as trabalhadoras e os trabalhadores, e mais as trabalhadoras pelas razões que referi, não é? Muitíssimo obrigada. Vejo que com este sistema é sempre mais difícil interagirmos. Eu pergunto à professora Cília se por acaso gostaria de colocar alguma questão. Não quero, estou ansiosa por ouvir a sua questão. Diga. A professora Sara, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e pela interessantíssima comunicação que apresentou. E se me permite, eu gostaria de perguntar, tendo em conta a investigação realizada pelo projeto que dirige, que coordena, essa questão que eu gostaria de colocar era sobre as condicionantes desta subrepresentação das mulheres, nomeadamente a relação família-emprego. E relacionado com isto, se é possível quantificar essas condicionantes, não sei se foi objeto da vossa análise. Muito obrigada. Não me pode muito. Obrigada também pela questão.
Bom, essa é a tal resposta que ficávamos aqui vários dias a falar sobre as condicionantes, porque obviamente são muitas, são multifacetadas, são de diferentes domínios. Aliás, há uma metáfora que é a metáfora labirinto, que eu penso que descreve muito mais as causas do que propriamente o teto de vidro, porque o teto de vidro remete-nos para as barreiras invisíveis, que têm muito a ver com a cultura informal das organizações ou os mecanismos de discriminação indireta e que existem, obviamente, e portanto é muito importante continuar a pensar que as organizações, começo por aqui, as organizações, todas elas, têm enviesamentos em função do género que suscitam discriminações. Se não são discriminações diretas, cada vez são menos, pelo menos discriminações indiretas, ou seja, discriminações que resultam de práticas aparentemente neutras, mas que penalizam as mulheres. Muitas vezes eu, quando me dirijo e quero trabalhar com empresas e proponho auditorias e diagnósticos, auditorias de género, e muitas vezes o discurso é este: mas para quê? Aqui os homens, é-me indiferente se tenho trabalhadoras homens ou mulheres, é-me indiferente, o género aqui não é questão. Não é? E isto é o primeiro passo para se pensar que o género ali é uma grande questão, não é? Porque quando não há sequer consciência, este é o meu primeiro sinal logo de alerta, não é? Se não há sequer consciência que as questões de género têm que estar necessariamente impregnadas nas organizações, porque as organizações fazem parte de uma ordem de género, onde os enviesamentos e as assimetrias existem, e são construtos sociais, e nas organizações existem mulheres e homens que têm os seus enviesamentos, os seus estereótipos, e que os reproduzem nas suas interações, nas suas rotinas. Portanto, é claro que todas as organizações têm esta dimensão de género impregnada. Portanto, há quem diga que são espaços genderizados ou gendered, não é? Portanto, tem muito a ver com isso, ou são regimes de género, uma ordem de género mais vasta, onde de facto há lugar para o género que está impregnado muitas vezes nas políticas, nas práticas, nos processos internos, formais e depois nas rotinas informais. E, portanto, não há dúvida de que há barreiras, umas visíveis e que os autodiagnósticos permitem desocultar, outras mais invisíveis, que é muito mais difícil, enfim, detectar, porque até as invisíveis, elas são tão naturalizadas que muitas vezes nem as mulheres e os homens têm consciência dessas barreiras. Um dos exemplos que é sistematicamente dado acerca de uma prática neutra que tem efeitos desiguais é, por exemplo, aqueles contextos muito flexíveis, por exemplo, onde sistematicamente às 4 da tarde se reúne, se decide que têm que ficar até mais tarde. Isto é hoje muito comum em contextos tidos como muito flexíveis, e isto faz parte da flexibilidade. Somos tão flexíveis que podemos ficar todos os dias até mais tarde, e isso é uma decisão que se toma à meia da tarde. E quem toma esta decisão vai-me dizer: bom, mas esta decisão, quando eu peço isso, é para homens e para mulheres. Ora, cá está, uma prática aparentemente neutra não terá efeitos continuados iguais nas mulheres e nos homens por força das representações e dos papéis que lhes estão associados e com as marcas do género. Portanto, mais provavelmente, uma mulher algumas vezes não poderá ficar do que um homem, não é? Para as tais reuniões recorrentes, para terminar trabalhos, projetos, etc., por força das suas responsabilidades familiares. É claro que as organizações depois muitas dizem: bom, mas isso é um problema familiar. E isso leva-nos, efetivamente, para a questão das assimetrias no trabalho não pago, nas responsabilidades familiares e domésticas, que são assimetrias obviamente muito evidentes. Mas isto não desculpa as organizações de ter políticas e práticas mais responsáveis, não é? Portanto, uma coisa é a vida familiar e obviamente faz parte desse labirinto, é outra das causas das dificuldades de se progredir na carreira no caso das mulheres, mas ainda assim as organizações não devem organizar o seu trabalho de forma a que as pessoas possam ter a sua vida familiar, pessoal, portanto ter horários dignos, não é? Que aliás é um conceito da OIT que precisa de ser suficientemente valorizado. Mas isto remete-nos, não podemos obviamente negligenciar isso. Há uma assimetria no trabalho não pago
que segundo o estudo coordenado por Heloísa Prista, que envolveu o SESIS e a CIT, os usos do tempo, o mais recente, dá conta de que as mulheres trabalham mais 1h e 45 minutos por dia em tarefas domésticas e trabalho do cuidado, que isto ao fim do mês é mais uma semana, que ao fim do ano isto significa que são 3 meses, não é, de trabalho que as mulheres têm a mais, de trabalho não pago. E como diz a nossa querida doutora Maria do Céu da Cunha Rego, isto introduz obviamente uma concorrência desleal fortíssima, não é? Portanto, as mulheres asseguram grande parte do bem-estar e do funcionamento da economia e das sociedades, e essa assimetria retira. Obviamente não podemos generalizar, há muitas mulheres que têm, em que o equilíbrio se consegue fazer, mas a esmagadora maioria das mulheres não, e essa assimetria limita o seu tempo para investir na carreira, para complementar com formações e essa disponibilidade que a carreira e as exigências para a mesma muitas vezes exigem. Portanto, esse constrangimento também não pode ser esquecido. Depois temos outros constrangimentos, obviamente, portanto eu destacaria muito os organizacionais que referi e que são vastíssimos e que cobrem todas as áreas das organizações, das suas políticas, e por isso é que os diagnósticos das auditorias de género percorrem variadíssimas áreas onde essas barreiras têm que ser desocultadas, porque todas as organizações são genderizadas. Importa trabalhar muito as questões do trabalho não pago, do cuidado, de forma a que seja mais simétrico. Há também este grande desejo de que, por exemplo, aproveitando o facto de muitos homens, hoje mais jovens, quererem exercer uma masculinidade mais cuidadora, aproveitar isso para que as licenças parentais, ou de maternidade e de paternidade, possam ter, cada vez mais, tender para terem durações iguais, de direitos exclusivos, não transferíveis. Isso, se conseguíssemos caminhar para aí, já seria obviamente uma grande ajuda a uma maior simetria nesse domínio das responsabilidades familiares e do cuidado. Depois, obviamente, as políticas públicas. Nós costumamos dizer que temos um quadro institucional, legal, interessante, e temos, do ponto de vista da União Europeia, progressista, mas, por exemplo, ainda podemos, se tivéssemos condições financeiras para isso, seria importante, seria fundamental, por exemplo, estender mais a rede pública de infraestruturas de apoio à família, e não é só a primeira infância, que ainda há muito por fazer. A taxa de cobertura de creches em Portugal anda à volta dos 50%, mas nas áreas da Grande Lisboa e do Porto, enfim, há concelhos em que a taxa de cobertura é muito, muito baixa. E para dizer, o que é que eu ia dizer? E obviamente que temos que estender essa taxa de cobertura também para outras infraestruturas que hoje são tão necessárias, como é o apoio a outras pessoas que necessitam de cuidados e pessoas idosas. E, portanto, este apoio à família passa muito também por aí. Portanto, digamos que as políticas públicas não são só as políticas, envolvem também esta dimensão prática de apoio por via de infraestruturas de qualidade, em número suficiente, que possam efetivamente apoiar as famílias, e ao mesmo tempo que isto contribuiria para melhorar as condições em que as mulheres exercem a sua atividade profissional. Nós temos que admitir que esta taxa de emprego das mulheres elevada a tempo inteiro, que não é interrompida quando são mães, enfim, ela é conseguida à custa da privação do seu bem-estar. Aliás, o Índice para a Igualdade de Género dá conta de que o nosso pior indicador é, de facto, no domínio do tempo que escasseia para as mulheres cuidarem de si, para o lazer, para fazerem desporto, não é? Portanto, claramente aí há muito que fazer. Toda esta cobertura permitiria melhorar as condições em que as mulheres exercem a sua atividade profissional e depois também atenuar as desigualdades sociais e económicas entre as famílias e entre as mulheres, também, não é?
porque as famílias monoparentais, por exemplo, em que são sobretudo as mulheres o elemento adulto das mesmas, em 85% dos casos, quando não têm uma rede pública de apoio e têm que, obviamente, conseguir o sustento da sua família, ficam numa situação muito difícil, e também sabemos, muitas vezes, as suas crianças ficam em situações precárias de apoio, e, portanto, investir nas gerações futuras é investir em infraestruturas de qualidade para todas as crianças, de todas as famílias, independentemente da classe social. Portanto, ou seja, labirinto, porque ainda há muito por fazer nas políticas públicas, embora muito se tenha feito, e eu não quero obviamente ignorar isso. No domínio das famílias e das relações entre mulheres e homens, na partilha do trabalho não pago, há muito por conseguir, no sentido de uma maior simetria e igualdade, no domínio das organizações também, portanto, de desconstruir cada vez mais estereótipos, políticas e práticas que não são suficientemente inclusivas, e pronto, e há um labirinto. Posso? Obrigada. Falando aqui no futuro, considerando que hoje grande parte dos futuros gestores, não é, das futuras gestoras estão hoje, por exemplo, na faculdade, e sabendo, por exemplo, nas faculdades de gestão e de economia que os jovens, assim no primeiro ano, são logo bombardeados com imensas ofertas de empresas, começam logo ali um assédio sério para o seu futuro, qual é o papel da faculdade em formar e informar estes futuros gestores exatamente para estas questões, para, não é? Começa aqui o próximo futuro, não é? Ai, que boa questão, é verdade. As escolas, todas as faculdades, obviamente, o ensino universitário, eu penso que as políticas públicas não têm dado, penso que é possível fazer mais na articulação com esse stakeholder fundamental que são as universidades, isso claramente, envolvê-las mais, não é? Por exemplo, não só neste domínio, mas eu fico muitas vezes surpreendida como é que nós queremos combater o diferencial remuneratório se não envolvemos as universidades. As universidades de gestão e de economia e que têm cursos de gestão de recursos humanos estão a ensinar como é que se pode evitar o diferencial remuneratório e que metodologias é que existem. Portanto, claramente há imenso por fazer com as universidades e também nesse domínio. Eu vou fazendo o que posso, garanto. E eu vejo aqui, eu penso que é a minha colega Maria Helena Santos, que eu vejo aqui o nome. Nós estamos a pensar a aplicar um questionário a estudantes tanto do ISEG como do ISCTE, por exemplo, onde gostaríamos exatamente de pensar, quando chegarem ao momento de serem gestoras e gestores, que prioridade é que vão dar a estas questões, não é? E eu penso que esse momento, não sei se vamos chorar as duas, Helena, que estás aí, se vamos ficar animadas e motivadas. Olá, Sara. Olá, Helena. Mas acho que vai ser um bom diagnóstico, nem que seja para pressionar mais as universidades a integrar estes temas nos currículos. Claramente tenho a percepção que há muito por fazer. Ou seja, há assim umas pessoas isoladamente que por paixão vão falando, não é? Mas não de forma sistemática, integrada nos currículos, não, penso que não. Eu gostaria de perguntar se a professora Regina Tavares quer nos dizer qualquer coisa. Professora Regina. Um grande abraço para a doutora Regina Tavares da Silva, tão bom vê-la aqui. Sara, eu gostei muito da sua intervenção, não estava a pensar a pôr nenhuma questão, penso que fez uma análise muito completa, é muito substantiva. Claro que tenho estado ao longo da minha carreira muito mais interessada nos aspectos políticos do que nos aspectos de investigação, mas uma coisa completa a outra, e pronto, não tenho efetivamente neste momento nenhuma pergunta para lhe pôr. Gostei muito de ouvir a sua intervenção. E é muito bom vê-la aqui. Obrigada.
Bom, acho que se não houver mais nenhuma intervenção, nós caminhamos para o final, mas quem vai fazer esse encerramento é a Isabel de Jesus. Antes eu queria apenas dar uma palavrinha, porque para dizer que acho que há um ano atrás, mais ou menos, nós estávamos, a professora Isabel foi quem idealizou, nos fez uma proposta de uma realização de algo, né, parecido com esse ciclo de estudos, e imediatamente, a professora Isabel de Jesus, imediatamente nós formamos a equipa, não é? Com a Maria do Céu Borrego, com a Mariana, com a Ana Mota, e abraçamos a ideia, estruturamos um primeiro projeto, mas tão logo o projeto ficou pronto, vieram as restrições da pandemia. Mas ainda assim, a professora Regina Tavares, ela se alinhou conosco muito fortemente, ela nos ofereceu um texto e esse texto foi depois publicado nos perfis das redes sociais dos ciclos de estudos, não é? Falar de Mulheres, ciclo de estudos. Esse artigo gerou diversas perguntas. A professora Regina volta e faz as respostas, constrói um texto com essas respostas, nós publicamos esse texto e, na sequência, as restrições se intensificaram, não é? Interromperam mais uma vez os nossos planos de realização do ciclo na forma presencial, e então contamos com um segundo texto da Emeline de Oliveira e conseguimos, com isso, enganar um pouco as restrições da pandemia. Então, fica aqui o nosso agradecimento à professora Isabel Henriques de Jesus, que nos deu esse incentivo, que está sempre ali adotando as nossas ideias, não é? Um agradecimento especial à professora Regina Tavares, que sempre ali presente, não é? Também se alinhando com as nossas ideias um pouco mirabolantes às vezes, não é? E chegamos hoje ao terceiro e penúltimo evento desse ciclo de estudos. Então, em nome da equipa, que é composta, não é? Pela Mariana, pela Cel, pela Ana, eu quero agradecer a professora Sara, porque apresentou de uma forma tão elegante, uma forma tão simpática e com tanto senso de humor, um tema que é tão precioso para nós, não é? E tão difícil de ser trabalhado dessa forma. Professora, muito obrigada. Já está, sim, convidada, aceitamos, já está convidada para o próximo ciclo, e agradeço igualmente a todos os presentes. E com isso, eu passo a palavra à professora Isabel. Olá, então, boa tarde a todas. É evidente que eu tenho que começar por agradecer à Sara esta brilhante comunicação. Nós já sabíamos e por isso é que a convidámos, não é? Portanto, nós somos muito espertas. E a Zília já agradeceu a sua vinda e eu agora agradeço não só a sua vinda, como aquilo que nos conseguiu trazer e a forma de facto brilhante como consegue expor enfim, as suas ideias, aquilo que tem, o seu trabalho, que tem sido um trabalho absolutamente excepcional neste campo das mulheres e do trabalho, e que é de facto uma coisa absolutamente excepcional. Não tenho muito mais palavras enfim, para comentar. Também queria agradecer de qualquer modo à equipa que trabalha consigo, que não sei se está aqui mais alguém da equipa que trabalha consigo, mas que é evidente que estas coisas fazem-se sempre com equipas, não é? Portanto, pode haver o motor da equipa, mas é evidente que as equipas são fundamentais nestas questões. No desenvolvimento de um estudo tão pertinente e tão exaustivo como este que nos apresentou. E já agora agradecer também por termos sido receptores e receptoras privilegiados e privilegiadas deste seu estudo, que ainda nem sequer está disponível para o grande público. Portanto, ficamos muito agradecidos com isso. Quero também agradecer às pessoas presentes neste encontro. Tenho pena que de qualquer modo não tivessem intervindo mais, porque tenho a certeza
certeza que tinham imensas questões para colocar, mas realmente este também é um formato em que as pessoas não se estão a ver todas e às vezes é um bocado difícil tomar iniciativas, mas de qualquer maneira houve dinamismo, houve dúvidas, houve comentários e a Sara respondeu de uma forma absolutamente fabulosa a todas as questões e quer dizer, cada coisa que dizia fazia com que mais questões se colocassem e a gente ficava aqui realmente a tarde toda com muito gosto, com muito gosto. Agora queria também dar uma palavrinha para dentro das Faces de Eva, para a equipa Faces de Eva, portanto assinalando o imenso espírito colaborativo de organização e de determinação na concepção, na divulgação deste encontro, que tal como a Zamira já referiu, e que é evidente que a Zamira foi a grande mentora, foi a pessoa que fez, ela e a sua equipa, fez com que isto acontecesse, como fará com que tudo aconteça, aquilo que ela decide, de certeza que vai acontecer, e, portanto, porque realmente tem uma capacidade imensa de mobilização e de trabalho, e portanto muito obrigada à Zamira e à equipa que trabalhou com a Zamira. Portanto, esta iniciativa enquadra-se num conjunto de outras conferências, como ela já disse, não é, que este ano comemoram os 25 anos da plataforma da ação de Pequim e que têm como mote os diferentes aspectos identificados nessa plataforma, dos quais a questão das mulheres e do trabalho é absolutamente um eixo central, e que foi nesse sentido que de facto a Sara aqui nos veio apresentar esta comunicação excepcional. Já agora aproveito para dizer que a plataforma da ação de Pequim foi também objeto, aliás a própria Sara também nos ofereceu um artigo que foi publicado juntamente com uma colega, que foi publicado no número 43 da revista, portanto, mas a plataforma foi o mote, foi a grande temática agregadora dos 2 números da revista Faces de Eva do ano 2020. E a 43 já saiu, falta-nos a 44 que está quase a terminar e que em princípio serão as duas apresentadas num formato desta natureza e possivelmente vão ser em conjunto as duas numa iniciativa conjunta da SIG e das Faces de Eva. Portanto, realmente a plataforma tem sido o grande eixo agregador deste ano 2020 nas Faces de Eva, com várias iniciativas neste sentido. Por último, tenho uma palavra para o trabalho que hoje aqui foi apresentado, não apenas, eu sou muito sensível às abordagens integradas, acho que portanto, o vosso projeto nesta abordagem integrada, que hoje não faz sentido ser de outra maneira, porque realmente o saber tem que ter, nomeadamente o saber nestas áreas, não é? Tem que ter aproximações, tem que ter perspectivas de diferentes áreas do saber, e só assim é que faz sentido, e mais a metodologia que consegue juntar a qualitativa da quantitativa, realmente crescemos bastante desses pontos de vista, já não há mais questões do que é melhor, não é? Portanto, tudo isto tem que ser de facto integrado e temos que trabalhar nesse sentido. Portanto, no fundo, as várias abordagens do saber nesta temática que é transversal à nossa sociedade e a todas as sociedades, portanto, isto é uma temática tremendamente interessante e que tem que, enfim, que tem que ser cada vez mais trabalhada e cada vez mais entendida. Portanto, no fundo, o que se pretende é responder de um modo rigoroso a questões que têm a ver com o equilíbrio entre homens e mulheres nos órgãos de decisão, não é? Será que ele é gerador de maior igualdade? Penso que é a grande questão que vocês querem colocar. Será que isso é gerador de maior igualdade? E tal como disse há bocadinho, portanto, há uma coisa que é uma mudança descritiva, outra que é uma mudança substantiva, e é muito interessante, de facto, pensar do ponto de vista substantivo como é que essa mudança pode ser feita. Portanto, em que sentido é que essa igualdade vai ser originada? Em que circunstâncias? Qual é a vantagem, por exemplo, para os homens dessa mudança, não é? Como é que eles, não só qual é a vantagem, como é que eles percepcionam, se é que começam a percepcionar, podia ser uma questão a colocar, se é que os homens começam a percepcionar que essa mudança lhes pode ser favorável também, não é? E que, enfim, portanto, no fundo são as questões que a ciência tem que ajudar a compreender, para que a sociedade se organize de forma mais equitativa. Mais equitativa e mais justa, claro. Nesse sentido, a ciência, as políticas públicas e as decisões políticas devem caminhar de braço dado, penso que a Sara referiu isso várias vezes,
respeitando-se e percebendo o contributo mútuo para sociedades mais justas, que é o que nós, no fundo, feministas, ou mulheres, mesmo que não se digam feministas, mas que de certeza que estão conscientes da sua responsabilidade social, no fundo é o que todas nós pretendemos, não é? E nesse sentido, enfim, resta-me agradecer esta tarde absolutamente excepcional, este bocadinho de tarde excepcional que passámos. Eu não sei se a Sara, porque eu acabei por fazer agora quase uma pergunta que há bocadinho não fiz e devia ter feito também, se ainda tem um bocadinho mais para nos alterar, pensar nesta questão dos homens. Qual é que pode ser, eles já percepcionam a mais-valia desta igualdade no trabalho ou não? Uhum. Ou não quero questionar, O que é que eu posso responder a de tudo? Eu penso que, como disse há pouco, há cada vez mais homens conscientes dos benefícios que decorrem de uma paternidade, por exemplo, ativa e próxima. Agora, ainda há muita resistência, como o estudo que eu falei, coordenado pela Elisa Prista, demonstra, na partilha das tarefas domésticas ou se forem cuidados a pessoas idosas, por exemplo, não é? Nas organizações, e deste ponto de vista, nos órgãos de gestão, inicialmente resistiram muito no sentido se alguém quer entrar, nós vamos ter que sair, não é? E, portanto, de facto, essa resistência esteve muito presente, mas penso que se foi atenuando, até porque nós temos vindo a perceber que os órgãos têm vindo a aumentar de dimensão. Portanto, uma das estratégias possíveis tem sido também aumentar os órgãos para que ninguém fique de fora, não é? Mas, por outro lado, nas entrevistas estamos a notar que não há homem que não reconheça que a dinâmica ganham muito com isso. E isso está a ser muito interessante. Portanto, independentemente da sua posição sobre as cotas, entre aspas, aquilo que tem a ver com a dinâmica, ainda não encontramos um homem que dissesse que não valeu a pena. E isso penso que o que se calhar era preciso, era que as mulheres chegassem lá para que fosse demonstrado os ganhos que podem decorrer daí, não é? E isso é interessante. Permita-me só, já agora também tenho que dizer mais uma coisinha, que eu tive a gravar no Botequim para a TSF, o tema também era as mulheres e o mercado de trabalho. Não ouçam, porque eu não fui nada original, está tudo lá, mas há uma parte que eu gostaria de partilhar que me deu muita satisfação, que foi quando me perguntaram que livro é que eu recomendaria para os próximos tempos, e eu aproveitei a vossa homenagem à professora Manuela Silva para recomendar a leitura do Número Faces de Eva, e designadamente os artigos, o preâmbulo da colega Maria de Jesus e os artigos em homenagem. E o vídeo tenho que ter agora. Portanto, gostaria também de dizer isso. E já agora então vou só dizer mais uma coisinha que me esqueci há bocadinho, é que estes 2 números da revista Faces de Eva têm como consultora a pessoa que não podiam deixar de ter, que é a Regina Tavares da Silva, que tenho imenso prazer em ter aqui presente nesta conferência. Ok. Muito obrigada, Sara. Foi muito, muito bom. Pronto, e temos que fazer mais. Muito obrigada. E boa saúde para todas. Tudo Nada, também quero agradecer. Obrigada. Também quero Professora Zília. agradecer. Muito obrigada por ter vindo, gostei imenso. Não é bem uma área que eu saiba muito, sei pouco, mas a sua reflexão foi muito clara e foi muito informativa. Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigada. Um abraço. Volte sempre, está bem? Obrigada. Então, adeus. Adeus. Com licença.